Ontem a Câmara dos Deputados aprovou a suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. Certamente foi um dia de vitória, um dia muito positivo, né? Uma demonstração de que todos aqueles 315 deputados federais que votaram a favor dessa matéria sabiam que essa seria uma decisão da Câmara dos Deputados que o STF não ia gostar nem um pouco de receber. No entanto, a gente tem que destacar alguns pontos. Número 1, o PT, inacreditavelmente, fez uma consulta ao STF sobre a extensão dessa suspensão penal. E, algumas semanas atrás, o ministro Zanin, da primeira turma, disse que, caso a Câmara aprovasse essa suspensão em favor do deputado Ramagem, que está sendo acusado inacreditavelmente de todo esse negócio aí de processo de golpe da Disneylândia, que isso daí ia se referir apenas ao crime de dano qualificado e não atingiria outros crimes como associação, enfim, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, etc., que então, de maneira preventiva, o STF, mais uma vez, dá um passo para muito além da sua competência, querendo dizer aquilo, né, que a Câmara vai decidir, até onde vai essa decisão, e bizarramente provocado pelo PT. Falou, calma aí, um partido político faz uma consulta à Suprema Corte sobre um processo criminal que envolve outros atores, indivíduos, dentre eles Jair Bolsonaro, deputado Ramagem, etc. E o STF responde e ainda notifica, manda um ofício para a Câmara, para dizer para a Câmara, olha, se vocês votarem essa matéria, o resultado vai ser esse daqui. É inacreditável, isso é um atropelo da Constituição. Isso é uma maneira de você apequenar o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, graças a Deus, né, se posicionou de maneira contrária, de maneira independente, e 315 parlamentares votaram a favor, né, da suspensão dessa ação penal contra o Ramagem. E um outro ponto que tem que ser destacado, para além desses 315 parlamentares que estão se colocando em contrariedade ao STF, é da diferença dos mais de 300 deputados que votaram pela prisão do Daniel Silveira, pela manutenção da prisão, e aí é curioso que, nesse momento, o STF não interviu, né, não foi, pelo menos, dizer da extensão da manutenção da prisão do Daniel Silveira, porque acabou sendo favorável, né? Vamos supor que a Câmara tivesse votado contrário, aí talvez o STF ia dizer que aquilo ali era inconstitucional. Como votou a favor pela manutenção do Daniel Silveira, não teve nada de inconstitucional, foi tudo legal, né? Debaixo, certamente, de muita ameaça, os deputados votaram, e debaixo também de muita enganação, porque, em que pese eu ser contrário a isso, porque eu votei contra a manutenção da prisão do Daniel Silveira, alguns parlamentares sim, né, a Rádio Corredor dá muita conta disso, votaram a favor da prisão, achando que seria apenas de uma semana. A própria relatora da questão da prisão do Daniel Silveira, ela falou, na Auriverde, a Magda Mofato, de Goiás, ela disse que seria uma prisão de apenas uma semana, acalmaria os ânimos, depois ele seria posto em liberdade e se resgataria, né, a normalidade democrática no nosso país. No entanto, como a história nos ensina, e aí tem mais uma vez um ensinamento da história para todos, de que quando um ditador atropela suas competências, né, e se acaba angariando para si mais poder, ele nunca volta atrás. Então, o STF enganou os parlamentares, aqueles que receberam essa mensagem de que seria apenas uma semana de prisão do Daniel Silveira, depois ele seria posto em liberdade, enganou esses parlamentares e o Daniel Silveira está aí há mais de 8 anos de cadeia a sua prisão, inclusive com um perdão presidencial do Jair Bolsonaro, pela primeira vez na história do Brasil, anulado para mandar ele para a cadeia, sem direito à progressão de regime, sem direito a vários benefícios que qualquer estuprador, assassino ou sequestrador tem no Brasil, mas Daniel Silveira não tem, porque o Alexandre de Moraes quer intimidar todo mundo e acabar com esse movimento espontâneo liderado pelo Jair Bolsonaro. Então, o Congresso, que no passado, no mandato anterior, na legislatura anterior, botou o Daniel preso, hoje, o mesmo Congresso, né, uma nova legislatura, coloca 315 votos para suspender a ação penal contra o Ramagem. E é o que eu tenho dito. Se você for ver na linha do tempo, o desgaste que o Alexandre de Moraes está sofrendo e o incômodo que ele está causando nos outros poderes,
a invasão de competência que a todo momento ele comete, o abuso de poder, o abuso de autoridade, isso está movendo a um desgaste, onde cada vez mais e mais autoridades estão agindo em contrariedade aos desmandos do Alexandre de Moraes. Ainda não existe a atmosfera perfeita, democrática, de harmonia entre os poderes, para o Congresso Nacional ser 100% independente e votar, ainda que em contrariedade ao STF, matérias como a anistia. Mas a gente está caminhando para esse momento. O preço Alexandre de Moraes está ficando muito alto para ser sustentado por todos aqueles agentes do establishment que ficam nos bastidores dando sustentação ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele já não está mais confortável, ele tem que fazer jantar, ele tem que puxar as autoridades de Brasília para vir conversar com ele, para ter certeza que está tudo nos conformes, que não há risco para ele. Só que, no entanto, a batata do Alexandre de Moraes está esquentando. E Deus quiser, a gente vai aumentar em breve ainda mais esse custo Alexandre de Moraes de carregar nas costas, sustentar toda essa arbitrariedade. Um outro fato relevante que a gente tem que comentar é por que é tão importante essa suspensão do processo contra o Ramagem e por que ela deveria criar uma jurisprudência para atingir o Bolsonaro. Mas eu não sou tão esperançoso disso porque a gente sabe que o nosso STF já não age mais baseado nas leis, mas age por motivação política. E a intenção deles é condenar a qualquer custo o Jair Bolsonaro e é por isso que já condenou mais de 400 pessoas pelo 8 de janeiro, a penas de cadeia de até 17 anos. Esse pessoal do 8 de janeiro é só o pano de fundo para que eles consigam chegar no Jair Bolsonaro. E prendendo o Jair Bolsonaro, eles acreditam que vão acabar com a direita no Brasil e somente uma direita permitida vai conseguir se candidatar em 2026. Esse é o sonho do Alexandre de Moraes, apoiado por Lula e o pessoal do PT, que a todo momento fica fazendo consultas, né, como eu falei aqui agora, ao Zanin, né, pedem para apreender meu passaporte, é tudo para matar a oposição e a gente tem um sistema muito semelhante ao da Venezuela. Então nós estamos oferecendo resistência a isso tudo. Mas em aspectos técnicos, né, um dos argumentos que a Suprema Corte utiliza para julgar todas essas pessoas que não têm foro, que originalmente não deveriam estar sendo julgadas pelo STF, eles falam que no meio desse golpe todo está um deputado federal, que é o Alexandre Ramagem. Como os deputados federais, estes sim, originalmente são julgados pelo STF, eles falam, olha, está tudo conectado, uma grande associação criminosa para dar o golpe de Estado, então, como tem um deputado aqui para julgar, é competência do STF, todo o resto, Jair Bolsonaro, pessoal do 8 de janeiro, etc., todo o resto vem junto para também ser julgado no STF. Bem, esse é um dos principais argumentos que os ministros da Suprema Corte, né, falam, né, a narrativa que eles criam para justificar eles estarem fazendo esse julgamento, que em qualquer democracia do mundo jamais estaria começando no STF. Né? Vide o próprio Trump aqui nos Estados Unidos, que tinham vários processos, mas todos eles na primeira corte, onde teria o direito ao duplo grau de jurisdição, a apelação, aí para a segunda e assim por diante, né? Numa escala normal de um sistema judiciário de um país democrático. O Brasil já não é mais uma democracia, já não dá mais para falar isso. Então, a ideia é o seguinte, já que o Alexandre Ramagem é deputado federal e ele puxou todas as conexões das pessoas para serem julgadas no STF, se a ação for trancada contra o Alexandre Ramagem, automaticamente todas essas pessoas não fará mais sentido elas serem julgadas pelo STF e a Suprema Corte deverá enviar os seus processos para a primeira instância. Assim deveria ser. No entanto, o Brasil já não é mais uma normalidade democrática, né? Como eu falei. E para piorar, o STF a todo momento ele muda a sua jurisdição, ele muda o seu entendimento. Então, para justificar que o Ramagem, né, não se daria o ensejo para que, uma vez trancada a ação penal ou suspensa a ação penal contra ele, os demais dessa ação, os demais réus, iriam para a primeira instância, eles argumentam ainda na Suprema Corte que, ainda que o presidente Bolsonaro seja um ex-presidente, como os fatos pelo qual ele está sendo acusado começaram quando ele ainda era presidente, então ainda é competência do STF julgar o Jair Bolsonaro. Eu estou tentando digerir para vocês, principalmente para quem não é da área jurídica, e é difícil não falar o juridiquês, mas para vocês entenderem como que o STF vai formando a narrativa dele para vender
aos juristas e também às demais pessoas da sociedade que eles fazem jus sim, eles são tribunal competente sim para julgar o Jair Bolsonaro. Só que tudo não passa, né, de atropelos, não só da Constituição, mas também da própria jurisprudência, né, jurisprudência que são as sucessivas decisões no mesmo sentido do STF. Eles violam também a sua jurisprudência, mudam a sua jurisprudência para puxar para si a competência de julgar o Jair Bolsonaro, porque eles querem condenar em tempo recorde o Jair Bolsonaro. E eles estão tentando fazer isso da maneira mais rápida possível. Por isso também, que vocês viram, coisa de 2 semanas atrás, uma oficial de justiça enviada pelo Alexandre de Moraes para intimar o Jair Bolsonaro. Eles não podem esperar uma semana para o Bolsonaro ir para casa e daí intimar ele numa condição melhor de saúde. Até porque pode ser que a intenção do Moraes seja de prejudicar a saúde do Bolsonaro e talvez até matá-lo, né? Por que não? Eu nunca vi isso, né? Uma pressa tão grande de você mandar um oficial de justiça numa UTI hospitalar para intimar alguém. Ah, Eduardo, mas ele deu uma entrevista, ele participou de uma live. Olha, né? Se você sair de uma cirurgia, a depender da ameaça que eu faça a você, ou que alguém venha fazer contra você, ou algum familiar seu, você vai correr uma maratona também. Isso não significa dizer que você está bem para correr aquela maratona, né? O Bolsonaro, ele estava sem poder se alimentar, ele estava recebendo uma alimentação via tubo nasal, recebendo medicamento na veia, inclusive para dor. E aí esse cara, né, atropela um código civil, manda um oficial lá, e é oficial naquele melhor estilo, né? Eu só estou cumprindo ordens. Me lembra muito os oficiais da SS do Hitler, né? No tribunal de Nuremberg, depois que acabou a guerra, sendo julgados, eles falando, eu só estava seguindo ordens. Vai vir uma ordem de repente para você botar uma pessoa no paredão e dar um tiro nela. Eu só estava seguindo ordens, né? Espero que a gente não precise chegar nesse momento. Mas não se iluda. Tem gente do PT que mandaria até os bolsonaristas para a vala. Vocês sabem do que eu estou falando. Ou o Mauriazi, né? Um bom conservador merece um bom paredão com uma boa espingarda e assim por diante. Ou a Benedita da Silva, junto com o Requião, né? Que a revolução deles tem que passar por derramamento de sangue. Mas nada disso é discurso de ódio. Então, retornando para o caso de Jair Bolsonaro, né, ele foi intimado dessa maneira porque o Alexandre de Moraes quer condenar ele antes de 2026. Então, eles estão acelerando o máximo possível. Né? Quando você intima uma pessoa, já passa a correr prazo para algumas coisas, defesas. Inclusive defesa, né, que o Jair Bolsonaro teve 15 dias para apresentar, não foi prorrogado o prazo. Qualquer processo normal teria sido prorrogado. A gente está falando de um dos casos mais notórios do Brasil da última década, né, talvez até desse século do STF, né, desse início de século que teve em 2001, mas não foi dada a dilação de prazo. E o Alexandre de Moraes, ele ainda não deu acesso total à defesa para fazer a defesa propriamente dita. Ele está dando acesso total agora, depois que os advogados de Bolsonaro já apresentaram a sua defesa. Será que se, porventura, os advogados de Bolsonaro, Braga Neto, Cid, né, qualquer pessoa que esteja como réu nesse processo, será que se ele agora falar, Moraes, agora que você deu acesso completo às provas, veio aqui uma questão incidental sobre essa circunstância que eu gostaria de chamar novas testemunhas. Será que o Moraes vai aceitar essas novas testemunhas? Vai abrir prazo para decorrer, para que sejam ouvidas essas novas testemunhas? Será que ele vai apresentar a minuta de golpe? Porque muito se fala. Você já ouviu? Não, ninguém sabe. Isso é o famoso ninguém sabe, ninguém viu. O Alexandre de Moraes deu uma de João sem braço, uma John sem arms, citou algumas folhas no meio do inquérito, falando que naquelas folhas estariam o golpe. Né? Não, ali está a minuta de golpe. Só que o advogado do Felipe Martins, o Sebastião Coelho, desmentiu o Alexandre de Moraes na frente dele e deixou o Moraes sem resposta. É que, na verdade, não tem minuta nenhuma. Né? Tem um papel que o Cid tirou uma foto, mandou para o outro celular do próprio Cid, e aquela foto foi tirada quando o Cid estava no Rio de Janeiro. Nem Bolsonaro, nem Felipe Martins estavam no Rio de Janeiro. E o conteúdo disso daí também, altamente questionável, ninguém sabe, ninguém viu. São as coisas na nossa democracia. Mas ainda assim, finalizo dizendo que a Câmara dos Deputados fez um grande trabalho e se botou mais de 300 deputados para votarem pela suspensão do processo dessa ação penal do golpe da Disneylândia contra o Ramagem, pode ter certeza
que a esmagadoríssima maioria desses mesmos 315 deputados votaria a favor da anistia. Espero que o Hugo Mota não se sujeite às ameaças desse gangster chamado Alexandre de Moraes e a gente consiga, sim, colocar adiante um processo natural onde vai ser aprovada a anistia para essas mais de 400 pessoas que já receberam condenação devido ao 8 de janeiro e tantos outros que ainda estão na fila para serem condenados de maneira injusta, sem acesso total às provas, né, nos flagrantes de delito, nota de culpa, garantia de defesa constitucional e etc., feito na base do copia e cola no dia 8 de janeiro. Enfim, as mais bizarras decisões jurídicas que o nosso país viu em sua recente democracia iniciada em 1985. Um abraço a todos vocês, seguimos em contato, seguimos trabalhando e agora vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Como é que o Alexandre de Moraes vai se posicionar, os ministros da primeira turma, diante desses deputados federais que de maneira brava deram uma decisão contra o STF. Que Deus proteja o Brasil, que Deus proteja os Estados Unidos da América.